Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Olha, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês, viu? O presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a sua equipe, composta por ministros e liderados, todos eles também pela primeira-dama Michele Bolsonaro, têm visitado justamente os estados onde Bolsonaro perdeu a eleição no primeiro turno. No caso, na região Nordeste. E o exemplo mais recente foi na Bahia. Se liga só. Chegando o presidente do Brasil! Espetacular, não é mesmo, pessoal? Mas olha, as pesquisas tradicionais ao mesmo tempo têm pontuado isso daí, tá vendo só? Basicamente a mesma a porcentagem que Lula e Bolsonaro tiveram. Lula com 70% aproximadamente e Bolsonaro apenas com 30% dos votos válidos. Bom, mas a gente viu aqui, né, que a realidade está sendo um tanto quanto diferente. Mas aí você deve estar se perguntando, Felipe, mas espera aí, eu lembro de você fazendo vídeos no primeiro turno que mostrava o Bolsonaro também levando uma quantidade enorme de pessoas, assim como você mostrou agora no segundo turno, e Bolsonaro teve lá seus 30%, que é a mesma coisa que a pesquisa está falando que vai ter de novo agora, no dia 30. Pessoal, tem uma grande diferença. Eu não falei no começo desse vídeo que o presidente tem ao seu lado agora os ministros, os deputados, os senadores que foram eleitos, aqueles que também não foram eleitos, como é meu caso aqui. Eu continuo fazendo o mesmo trabalho. Tem o trabalho da primeira-dama Michele Bolsonaro. Várias pessoas do seu governo, inclusive, não estavam envolvidos de corpo e alma como estão hoje. Hoje eles compreenderam de uma vez por todas que é preciso entrar literalmente de cabeça na campanha para poder virar votos. E o resultado está aí. O presidente, se você observar as imagens, ele está conseguindo levar numericamente números muito maiores do que aqueles números que ele tinha no primeiro turno em relação à quantidade de gente na rua. Agora, outra coisa muito interessante é a forma que o presidente Bolsonaro foi recepcionado no estado de Minas Gerais. E por que eu quero tratar também sobre esse estado? Ele é tão importante quanto a região Nordeste como um todo. Por quê? Se você pegar na história, não existe, nos últimos anos, um presidente da República que foi eleito, né? Até redundante, né? Presidente que foi eleito. Mas um presidente da República que perdeu em Minas Gerais. Não tem. Por exemplo, o Aécio, em 2014, mesmo sendo de Minas, assim como o Dilma Rousseff, né? Tem uma história lá. O Aécio, ele perdeu a eleição, ele perdeu a eleição nacional. O Bolsonaro, agora no primeiro turno, perdeu no primeiro turno e perdeu em Minas. E agora, no segundo turno, ele tem o apoio do governador. Agora ele tem o apoio de vários prefeitos, inclusive de cidades pequenas, aonde a rede social não consegue chegar, aonde o trabalho daquele prefeito e do vereador vale muito mais do que qualquer inserção de rádio e televisão, do que qualquer dinheiro. Se liga só na forma que Bolsonaro foi recepcionado agora há pouco, lá em Minas. Viram só? Espetacular, né? Agora, veja só o que a pesquisa Quest, que acabou de ser divulgada, está falando. Em Minas, Lula tem 45%, Bolsonaro 40%, indecisos, brancos e nulos estão somando aí aproximadamente de 13% a 15%. Bom, só para deixar bem claro, editora, coloca aqui na tela, por favor, o tamanho do erro das pesquisas, como as feitas pela Quest, né, o Instituto tem o IPEC e também do Instituto Datafolha. Em média, elas erraram 14 pontos percentuais, tá? Tá aí na tela. Um levantamento Datapoder 360 demonstra que a Paraná Pesquisas teve um erro percentual de apenas 5%.
tá certo? Mas se você for considerar, perdão, de 7. Se você for considerar a diferença, né, que foi de 5 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, a pesquisa errou apenas 2, ou seja, vamos considerar que ela acertou, né? A margem de erro é 2 para mais, 2 para menos, geralmente, ela quase que cravou ali. E a Paraná Pesquisas, editora, coloca aqui pra gente, ela colocou uma diferença mínima. Basicamente, os dois ali, né, estão com a mesma percentagem. Lula e Bolsonaro, segundo a Paraná Pesquisa, que foi a pesquisa que a única que mais acertou, que mais chegou próximo da realidade, é a única que eu paro para dar uma analisada, colocou isso. E outra coisa, Bolsonaro, ele foi o candidato que mais cresceu. Lula derreteu em várias regiões e, ao mesmo tempo, estagnou. Foram pouquíssimos estados e cidades onde o petista conseguiu crescer. E quando cresceu, cresceu muito pouco. A taxa de crescimento do presidente Jair Bolsonaro teve uma variação de cerca de 7 vezes mais. E Lula, cerca de 1 a 1,5 vez de crescimento. Então, nós estamos falando aqui de uma virada histórica que está próxima de ser vivenciada diante dos nossos olhos nesse próximo dia 30. Agora, uma coisa que tem me chamado muita atenção em meio a pesquisas e tal, é isso aqui que você está vendo na sua tela. Se liga. Isso daqui eu fiquei abismado, tá? Tá aqui, ó. A TV Globo teria, né, cometido um erro, não sei o que foi exatamente, tá? A gente vai ler a notícia aqui, olha aí. Você pode ver o presidente Jair Bolsonaro estaria ali numa simulação, uma espécie de simulação, não sei, de segundo turno, com 100% das urnas apuradas, saiu no site do jornal O Globo, tá? Bolsonaro aparece com 48,8% dos votos, com 65 milhões de votos. Lula seria o eleito com 51,2%, com quase 70 milhões de votos. A grande pergunta que fica é, como assim? Né? Como que aparece o resultado de que Lula está eleito, Bolsonaro perdeu a eleição no segundo turno, se ela ainda vai acontecer no dia 30? Agora, se liga só, atualizado, dia 27 do 10, meio-dia e 20. Tá ali, ó, segundo turno, tá certo? Não é resultado de primeiro turno, até porque do primeiro turno foi bem diferente. Segundo turno, tá certo? Tá aqui, ó, 100% de urnas apuradas, a data que foi atualizada, o horário. Estranho, né? Bom, aí o que acontece? A explicação do jornal O Globo foi o seguinte: perfis publicaram nas redes sociais nesta quinta-feira o link dos mapas de apuração do Globo para as eleições a presidente e governador no segundo turno. Tendo governador também, já vou mostrar para vocês. O infográfico exibia todos os candidatos que disputam o pleito com o número de votos percentuais e a chancela de eleito para os primeiros colocados. Os dados apresentados não são reais, obviamente, uma vez que as eleições só ocorrem no próximo domingo, mas sim fruto de um teste. Um teste. Repito, um teste. O Globo, assim como fazem diversos veículos de comunicação, realizou testes em seu ambiente de apuração, como fazem todas as eleições, com dados hipotéticos. Ué, então por que não colocaram os dois empatados tecnicamente? Colocou, sei lá, 100 milhões para Lula e 100 milhões para Bolsonaro. Qualquer número, colocasse da cabeça, mas não, colocou com um número preciso para o Lula, 68 milhões e tantos mil para o Bolsonaro também, só que Bolsonaro perdendo as eleições. Bom, vamos voltar para o texto. Os números que foram ao ar na manhã desta quarta-feira, dia 27 do 10, apresentavam resultados hipotéticos para candidatos de todos os campos políticos, tanto na disputa presidencial quanto nos 12 estados em que haverá segundo turno. Bom, agora, vamos ver aqui uma situação. Lembra que eu falei do governador? Olha só, para governador aqui em São Paulo, por exemplo, no Sudeste, ó, Fernando Haddad, na simulação do teste da Globo, Fernando Haddad aparece eleito. Uma discrepância, né, grande, tá aí, ó, 56% para o Haddad, né, e você vê a precisão, 16.795.499 votos. Tarcísio com 43,29%, com 12.821.498 votos. Um pouco estranho, né? Bom, agora volta aqui para mim, editora. Enquanto isso, nós estamos vivenciando, né, a falta das inserções do programa do presidente Jair Bolsonaro, da Coligação pelo Bem do Brasil, na região Nordeste e também no estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes, determinou que o processo vai ser em breve encerrado. Muito provavelmente, porque, segundo Alexandre de Moraes, provas não foram apresentadas, os documentos não têm muita validade, então não há muito o que se dizer. Bom, o que a gente quer, pessoal, acima de tudo, são eleições limpas, transparentes e democráticas. Nós não queremos que o Brasil se torne uma nova Venezuela, uma nova Argentina, uma nova Nicarágua, porque vocês sabem que se a esquerda retornar ao poder, ela entra para nunca mais sair. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe se assim desejar. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.